Paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. O pastor, ele me ligou hoje pela manhã, estava enfermo e ligou para mim e falou: irmão, eu tenho uma notícia difícil para te dar. Aí ele falou: pastor Ednei não está podendo ir na igreja, eu estou ruim de saúde, missionário Rafael está trabalhando, hoje é com você, não tem para onde correr. E eu não tenho muitas vezes a oportunidade de pregar também por conta de eu ter essa dificuldade de falar em público. Os irmãos acham que não, mas eu tenho. E nisso eu corro bastante dessa oportunidade, mas Deus, quando Ele quer trazer alguém para estar ministrando a sua palavra, Ele vai trazer, não importa o meu querer ou a minha vontade, não importa o seu querer ou a sua vontade, Deus, Ele vai te usar para aquilo que Ele precisa te usar. Não importa se você tem algumas limitações, algumas dificuldades, você pode apresentar dificuldades e limitações a Deus, mas Deus, quando quer usar a sua vida, Ele vai usar a sua vida, independente das suas justificativas. Então, tenha certeza de uma coisa, que Deus estará falando conosco nessa noite. Eu glorifico a Deus porque neste culto abençoado, Deus já começou se manifestando desde o começo do culto de uma forma extraordinária. E isso é maravilhoso, porque quando o crente sente a presença de Deus e sabe que Deus está no lugar, ele consegue alegrar o seu coração e animar e ter forças, mesmo que tenha enfrentado algumas dificuldades aí fora. O Senhor, Ele vem com a sua presença como um bálsamo, como um refrigério, e cuida do coração do crente para que o crente possa se levantar e ficar de pé e dizer: eu vou prosseguir porque eu creio em Jesus, eu vou prosseguir porque Jesus vai à minha frente e Ele estende a sua mão para me sustentar e para me fazer permanecer de pé. É a sua presença, é a sua força que me faz caminhar, e me faz caminhar de forma que eu não desista e que eu não pare, mas que os propósitos de Deus se cumpram na minha e na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Então saiba de uma coisa: você está aqui nessa noite porque Deus te trouxe, e os propósitos de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus para a tua vida vão se cumprir, porque Deus está com você, Ele caminha com você e te guia em sua presença. Eu quero convidar você a abrir no livro de Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 18. Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 18 até o número 20. Romanos 4, 18 ao 20. Diz assim: o qual creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Cresceu na fé para o corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Nesta passagem nós sabemos muito bem que Deus, Ele usa o escritor da carta de Romanos, o apóstolo Paulo, para falar e narrar acerca de Abraão, um homem que teve fé a ponto de ultrapassar um obstáculo chamado tempo, que fez com que ele alcançasse a promessa de Deus, onde, diante das circunstâncias em que ele vivia, não haveria talvez a possibilidade, humanamente falando, dele alcançar aquilo que ele esperava da parte do Senhor. Nem ele, nem muito menos a sua mulher Sara. Se humanamente falando,
diante das expectativas que o ser humano tem, diante das circunstâncias, diante da fé natural, onde a fé natural desperta o homem para crer em coisas naturais, ele não conseguiria chegar aonde ele chegou. Somente através da fé no Deus vivo, que ele pôde alcançar a promessa que Deus havia feito a ele. E que Sara também participou desta promessa, porque pela fé eles venceram esse obstáculo chamado tempo e limitações humanas. E indo para o livro de Gênesis, nós vamos começar essa história onde Abraão, ele sai de uma terra de Ur dos Caldeus, para que os propósitos de Deus começassem a se cumprir em sua vida. E eu quero abrir com você no livro de Gênesis, capítulo de número 11, versículo de número 29. Todos abram comigo em Gênesis capítulo 11, versículo de número 29. Som. Aleluia. Em Gênesis 11, versículo 29, diz assim: E tomaram Abrão, Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Saraí, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Saraí foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abraão e seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher, e seus filhos, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Então nós vemos aqui que Terá, pai de Abraão, vô de Abraão, ele sai de uma terra e leva os seus filhos junto com ele para a terra de Arã em Canaã. Ele sai da terra de Ur dos Caldeus. E ali inicia-se um plano, um projeto de Deus para com Abrão e com a família de Abrão, para que Deus venha manifestar a sua vontade e o seu querer sobre a vida deles. Naquele momento, ele sai de uma terra onde era conhecida. Quando nós estudamos história e teologia, nós vemos que aquela terra de Ur dos Caldeus era uma terra onde havia a idolatria, o politeísmo era forte naquele local, e todos eles que estavam naquele local tinham esse costume de adorar a vários deuses estranhos, e não conheciam ao Deus verdadeiro. Por isso, a princípio, Deus tem um plano de tirar essas pessoas dessa terra, para que eles venham ter um distanciamento, uma separação. O termo santificação ou santo é separado ou separar. Deus apresentou essa condição a Abraão e à família dele, para que ele se separasse desse local de idolatria, de politeísmo. E ali, no capítulo 12 de Gênesis, Deus, o Senhor, se revela a Abrão e diz assim: Sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então naquele momento Deus, ele chama Abrão, para que ele venha sair da terra e da parentela, porque Deus tinha um plano, um propósito, algo para
trazer a ele, que ele tivesse que fazer, ou melhor dizendo, que receber da parte de Deus. Para isso ele teria que sair da sua terra e da sua parentela, e Deus mostraria um caminho que ele deveria trilhar para que as promessas de Deus se cumprissem em sua vida. Só que nesta promessa, Deus ele apresenta a Abrão que ele seria pai de uma grande nação. Só que no capítulo 11 vemos um grande problema. A sua mulher era estéril. Sua mulher era estéril. E ao conviver com Abrão, a Sara aí tinha suas dificuldades e limitações, assim como Abrão, de saber que no momento em que eles estavam em Ur dos Caldeus, não tiveram filhos. Quando foram para Harã, não tiveram filhos. E ali Deus se apresenta a Abrão e diz assim: eu farei de ti pai de uma grande nação. Ali pode ter acendido uma vontade, um desejo em Abraão, uma fé de crer naquele que o chamou, mesmo que ele não havia o conhecido antes. Não era como nós que temos a Bíblia aqui bonitinha, de Gênesis a Apocalipse, e que revela de uma forma clara e maravilhosa Deus. Abraão não conhecia a esse Deus, mas ao ouvir a sua voz, a fé despertou em seu coração, e ele seguiu a esse Deus para a glória do nome dele. O interessante é que nós que estávamos no mundo aí fora, nós sabíamos que existia uma Bíblia e que existia um Deus, mas nós só passamos a fazer a vontade de Deus, de entrar na sua casa e ouvir a sua voz, no momento em que Ele nos chamou. E quando ouvimos a sua voz, aí sim entramos na presença de Deus e estamos hoje em sua casa. Então, por mais que outrora nós pudéssemos ter conhecido a palavra Bíblia, a palavra igreja, a palavra Deus, nós só conhecíamos de ouvir falar. Mas quando Deus nos chamou, nos trouxe para a sua presença. E se você está aqui nessa noite, glorifica a Deus porque você ouviu a voz de Deus, e a fé que nasceu em seu coração te despertou para seguir a sua voz, e você está aqui nessa noite por causa disso. Eu glorifico a Deus porque Deus nos chamou em meio a muitas pessoas que estão aí no mundo. Nos chamou e despertou a fé nele, para que estivéssemos em sua presença. E aí passamos a conhecê-lo, e conhecer que é um Deus do impossível, um Deus de promessas, um Deus de maravilhas, mas é um Deus de propósitos, e que muitas vezes os seus propósitos às vezes não entendemos, não conseguimos compreender por completo. E nesse processo de não entender, passamos por certas dificuldades e tristezas, e muitas frustrações com isso. Era assim também na vida de Abrão e Saraí. Não sei se muitas vezes eles estavam tentando ter filhos, no momento que estavam em Ur dos Caldeus, porque quando Abrão foi chamado, ou saiu da terra de Ur e saiu da terra de Harã, quando Deus chamou ele para servir e seguir a sua voz, ele tinha a idade de 75 anos. Então passou-se muito tempo para que eles tivessem tentado ter um filho, e não tiveram. Não sei se houve uma tristeza em seus corações, a Bíblia não narra, mas acredito que sim, porque todo casal deseja constituir uma família, todo homem ou toda mulher deseja constituir uma família, e quando se casa quer ter filhos, e isso quando não se tem é muito frustrante e causa tristeza. E eles estavam vivendo uma situação difícil, mas de repente veio uma voz de um Deus poderoso e disse para eles: sai da tua terra e da tua parentela, eu farei de você uma grande nação. Ali naquele momento, Abrão e Saraí conseguiram sentir a certeza: Deus vai realizar o nosso sonho e teremos um filho. Só que, ao sair daquela terra de Harã e seguir a voz do Senhor pelos caminhos, eles passam por uma grande jornada, e muitos episódios em suas vidas acontecem.
É gratificante ver Deus trabalhando em muitas áreas da nossa vida, em nossa área espiritual, em nossa área financeira, em nossas áreas que nós necessitamos bastante. Mas existe sempre um aperto no coração quando Deus ainda não realizou o nosso sonho. E essa espera, por mais que existam coisas ao nosso redor que mostrem que Deus está cuidando de nós, existem sonhos que nós guardamos no nosso coração e só conhece Deus estes sonhos. E muitas vezes nós nos entristecemos mesmo tendo a provisão de Deus em tudo o que precisamos. E aquele sonho, aquele plano, aquele desejo que eu tenho. E o que acontece de pior na vida de Abraão e Sara aí, é que o tempo estava passando, os dias estavam correndo, e eles estavam vendo isso acontecer, os dias indo embora, as pessoas que estavam à sua volta muitas vezes, tendo filhos, constituindo família, e eles muito prósperos, mas não tinham um sonho realizado. E naquele momento, Deus ele chega a Abraão de novo, no capítulo 15, no versículo 1, ele diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Sabe o que é interessante? Deus falou para Abraão: eu estou contigo. Ele havia enfrentado algumas guerras e venceu, e Deus foi o escudo dele, protegeu ele e fez ele prosperar muitíssimo. Mas Abraão tinha um aperto no coração, e aí ele disse a Deus assim: então disse Abraão ao Senhor, Jeová: que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão ouviu de Deus: eu sou contigo, eu sou teu escudo, eu te protejo, se vier algum inimigo te atacar, eu estarei contigo, eu guerrearei junto com você, eu sou o teu provedor, o teu ajudador, eu sou aquele que vai adiante de você, e não permitirá que nenhum mal te alcance. Isso é maravilhoso ouvir da parte de Deus. Mas Abraão ainda estava com um aperto no coração. Senhor, o Senhor sabe que os tempos estão passando e eu continuo não tendo o meu sonho realizado. Eu não tive o filho que eu tanto esperava. E o único que eu tenho que possa cuidar das posses que o Senhor me deu é o meu mordomo. E ali Deus diz a Abraão assim: eis que me não tens, disse Abraão a Deus, eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Deus neste momento está dizendo para ele: Abraão, não perca a esperança, não perca a certeza daquilo que eu vou fazer na tua vida, porque o seu sonho não será frustrado. Eu não vou deixar com que a promessa se cumpra pela metade, não. Eu sou um Deus que provê e promete e cumpro detalhe por detalhe, e a minha promessa não vai morrer. O seu sonho será realizado, e de você sairá uma grande nação. Deus estava dizendo para Abraão assim: é de você que vai ser gerado, o seu sonho vai ser realizado. O tempo está passando, mas eu tenho um tempo preparado para fazer um milagre na sua vida.
Nós vemos o tempo passando em nossas vidas também, muitas vezes um sonho que esperamos da parte de Deus, e que vemos as coisas à volta de nós, as pessoas à volta de nós, tendo um sonho realizado, tendo o mesmo sonho que eu queria que realizasse na minha vida, realizando na vida de outras pessoas, e ali eu olho para aquilo e não vejo o sonho sendo realizado na minha vida. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite, e não é porque por falha, defeito seu, que Deus não realizou, não. É porque Deus tem um propósito, um plano, um tempo determinado para todas as coisas, e esse tempo do teu milagre, da tua vitória, ele vai chegar, porque foi determinado por Deus, o Deus vivo, que tem o controle do tempo, das estações, dos anos. Para Ele, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Para Deus não há nada impossível. Deus não está limitado às minhas limitações, Deus vai além delas. Deus não está limitado aos meus sonhos, Ele vai além dos meus sonhos, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os meus. E se você tem dúvida nessa noite, a palavra de Deus vai de encontro a você, porque se o seu sonho é ter um filho, ou ter uma casa própria, ou ter algo, um emprego, ele vai superar as tuas expectativas, porque o filho de Abraão seria uma descendência de um povo numeroso, onde Abraão esperava por um filho, mas haveria dali uma descendência de povo numeroso. Se você espera por uma casa, Deus vai te dar além daquilo. Se você espera por um filho, Deus vai te dar um filho abençoado, profeta de Deus, que vai anunciar a palavra de Deus. Se você está esperando por um emprego, Deus te dará um emprego, uma oportunidade de prosperar muitíssimo, porque Deus, Ele faz além do que você espera. Esse é o nosso Deus. Só que Ele tem um tempo determinado para nós, para nos abençoar, para o nosso milagre acontecer. E é difícil esperar esse tempo acontecer, mas diga para o irmão seu que está do seu lado nessa noite, e você que está em casa, se tem um irmão do lado, diga para ele nessa noite: Deus tem um tempo preparado para realizar o seu sonho. Não se esqueça disso. Você pode glorificar a Deus nessa noite, igreja? Deus tem um tempo preparado para realizar o seu sonho. Basta você estar na presença de Deus e esperando nele, porque certamente o seu sonho será realizado. Com o tempo, nós vemos que depois desse anúncio da parte de Deus, que Deus trouxe a Abrão de volta aos trilhos, entendendo Abrão que sairia dele, gerado dele, e o sonho dele seria realizado de ter um filho, Abraão continua tendo forças para continuar caminhando, porque todas as vezes que Deus falava, Abraão tomava posse da promessa. É isso que nós devemos fazer em todo o tempo. Toda vez que Deus fala conosco, devemos tomar posse da promessa. Devemos deixar com que a palavra de Deus entre em nosso coração e fortaleça a nossa fé, para que possamos dizer, mesmo diante das circunstâncias que são adversárias, possamos dizer: Deus vai me dar vitória, Deus tem um tempo para me dar vitória, Deus vai realizar o milagre na minha vida. Eu creio, o meu sonho vai se realizar, eu creio, não adianta o diabo dizer que não, porque o meu Deus diz sim para a minha vitória, para o meu sonho, para que ele seja realizado. Se agarre firme na promessa de Deus, porque certamente a vitória vem para você. Nessa história, nessa trajetória, haviam 2 indivíduos, vocês sabem muito bem, Abrão e Saraí. E muitas vezes nós pregamos acerca de Abraão, e esquecemos um pouco de falar de Saraí também. E existe um determinado momento em que Deus ele falou com Abraão, passou-se o tempo, e a idade de Abraão foi avançando, e a de Saraí também.
E a Bíblia menciona que Abraão já passa para a idade de 86 anos. E Sarai olha, por que será que Deus não está abençoando o meu marido? Será que o problema sou eu? Irmãos, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino por conta dela ter tomado uma decisão, e vocês sabem qual é a decisão que ela tomou. Será que ela imaginava em seu coração, será que o problema sou eu? Por eu ser estéril? Por isso que Deus não está cumprindo os planos dele na vida do meu marido? Será que eu tenho um defeito, uma falha, algo que não permitiu ainda que Deus cumprisse em minha vida os seus propósitos? Aí ela tem uma brilhante ideia. Ela pega a sua escrava, Agar, e fala, Abrão vai ter um filho, um herdeiro. Mesmo que seja com a minha escrava, mas ele vai ter um herdeiro. E ali eles tomam uma decisão difícil. Parecia naquele momento que Sarai estava entregando os pontos e dizendo, assim Deus vai cumprir a sua promessa. Assim Abrão vai ser o pai de uma grande nação, porque será um filho gerado dele. E quantas vezes em nossa vida nós entendemos, olhamos para uma situação, e enxergamos Deus abençoando os que estão à nossa volta, estão dando vitória aos nossos irmãos, e como eu já falei, em alguns momentos Deus realiza um sonho que é parecido com o meu na vida do irmão. E aí eu paro e olho, Senhor, o que há de errado comigo para que o Senhor não cumpra a sua promessa em minha vida? O que eu tenho de falha que venha fazer com que o Senhor ainda não tenha operado o milagre, o sonho que eu tenho desejado da tua parte, meu Deus? Assim como Sarai tomou uma posição e preferiu olhar para o próximo, mas esqueceu do sonho dela, esqueceu dela como ser humano. Assim muitas vezes nós nos alegramos com a vitória do irmão, vamos ao banquete que o irmão faz quando tem a vitória, e quando nós chegamos no nosso quarto, no oculto, no profundo do nosso quarto, e falamos só nós, a sós com Deus, aí vem, Senhor, o que eu preciso fazer para que o meu milagre aconteça? O que eu preciso fazer para que a minha vitória venha? Será que há algo de errado comigo? Será que eu não faço as coisas conforme o teu querer, a tua vontade, para não ter conseguido a vitória ainda? Será, Senhor, que tem alguma falha que eu preciso consertar para que o meu sonho seja realizado? Porque meus irmãos estão sendo abençoados, mas eu não. Quantas vezes nós nos apresentamos diante de Deus dessa forma, e olhamos para a situação e enxergamos dessa forma? Mas volto a dizer para você, o seu Deus é um Deus que enxerga Abraão, mas enxerga Sarai. Ele enxerga os seus irmãos, mas enxerga você. Ele enxerga todos nós, aleluia, de uma forma particular e preciosa. E se você acha que quando está no oculto do teu quarto, Deus não está te ouvindo, Ele está te ouvindo sim. Se as tuas lágrimas que são derramadas no secreto, Deus está colhendo todas elas. E saiba de uma coisa, o teu clamor, a tua oração é ouvida. E não é defeito e falha que você tenha, mas é o propósito de Deus que irá se cumprir na tua vida. É o tempo de Deus que está preparado para que o milagre aconteça na sua vida. Não deixe com que as coisas que estão à sua volta, ou suas falhas e defeitos, te impeçam de crer que Deus te ama, que Deus quer o teu melhor, que Deus quer fazer com que você tenha um sonho realizado, para que você tenha uma alegria no coração plena. Deus, Ele quer o teu coração alegre. Deus, Ele quer a tua cabeça erguida. Ele não quer te ver cabisbaixo, achando que Deus não vai te abençoar. Não, tenha certeza de que a tua oração, o teu clamor não é em vão. Deus te ouve, Ele ouve a tua voz, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a tua adoração, Ele enxuga as tuas lágrimas, porque Ele tem atentado para elas. E Ele é aquele que diz nessa noite para você: eu te enxergo, você não passa desapercebido diante de mim. Eu vou te dar vitória, eu vou realizar o teu sonho. Deus enxerga Abraão, enxerga Sarai.
se achava que o plano de Deus ia se cumprir, dele ser pai de uma grande nação, com um filho de Abrão e Agar, estava muito enganada Sarai, por ter entregado os pontos naquele momento. Abrão e Sarai estavam envelhecendo, e não vendo o milagre acontecer, não vendo ela conseguindo gerar filhos. E o tempo foi passando, irmãos, mais ainda. E aí chega Abraão com a idade de 99 anos, irmãos. 99 anos. Essa idade, claro que naquela época, Abraão viveu muito mais tempo do que um ser humano hoje. Abraão estava com 99 anos, com uma idade avançada, e a sua mulher chegando aos 90. E nós muitas vezes olhamos também para a nossa idade, o nosso tempo que vai passando e o milagre não vai acontecendo. E aí paramos para pensar, eu creio nas promessas de Deus, mas será que eu vou ter tempo para desfrutar dessas promessas? O tempo está passando tão rápido. Será que vai acontecer ainda? Aí Deus se apresenta novamente a Abraão. Porque Ele não deixa o seu servo morrer na prova. Deus, Ele visita e socorre Abraão novamente, porque Deus, Ele não deixa o seu servo sozinho na dificuldade. Ele sempre tem uma palavra para ministrar ao seu povo, para que o seu povo enxergue que Deus continua sendo Deus, que Deus continua realizando milagre, que Deus continua cuidando dos seus, que Deus continua, aleluia, cumprindo as suas promessas e realizando sonhos. Deus continua sendo Deus, mesmo se Ele não fez aquilo que você tem esperado ainda, Ele vai fazer, porque Ele continua sendo Deus, um Deus de promessa, de cumprimento de promessa, um Deus de realização de sonhos. E no capítulo 17 de Gênesis, no versículo 1, diz assim: o Senhor chega a Abraão e diz assim: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Aí Abraão deve ter olhado para Deus, pensado assim: eu estou esperando por um milagre, e Deus me diz para caminhar em perfeição. E agora? Será que vai parar aí por aí a palavra de Deus? Será que Deus só vai me dizer isto? Mas continuou Deus falando e disse assim: eu porei o meu concerto entre mim e ti multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, serás o pai de uma multidão de nações. E não chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muita multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, e suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Então ali Deus estava dizendo a Abraão de novo: Abraão, eu vou cumprir a promessa em tua vida, e chegou a hora de mudar a tua vida. Porque você não será mais conhecido como Abrão, mas será conhecido como Abraão, porque você será pai de muitas nações. Então, naquele momento, Abrão olha para a palavra de Deus, que ia de encontro a ele naquele momento, dizendo para ele assim: Abraão, chegou a hora de eu mudar a tua vida, chegou a hora de eu fazer um milagre, que vai mudar a tua história, que vai fazer você viver algo novo, algo que você não havia vivido, porque eu, Senhor, sou um Senhor de promessa,
e de cumprimento de promessa. Você está aqui nessa noite e muitas vezes está esperando uma palavra do Senhor, e eu creio que nessa noite Deus está falando comigo e com você. Aleluia, chegou o momento de Deus mudar a trajetória da tua vida, de mudar a tua história, aleluia, para que você tenha um novo rumo e possa ver as promessas de Deus se cumprindo na tua vida, para que você possa ver os sonhos de Deus se cumprindo em você. Deus quer mudar a vida de crente, para que o crente possa entender que o Senhor realiza sonhos, porque Deus, Ele é poderoso para fazê-lo. Esta palavra vem de encontro a mim e a você que está esperando por uma mudança. Deus vai mudar. Não se preocupe, essa situação que você está vivendo, Deus vai mudar. Deus está aqui nessa noite trazendo uma palavra para você. Chegou a hora, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu vou fazer um milagre que vai fazer com que a sua vida mude e você possa ver que eu sou um milagre para você. Só que não parou por aí, irmãos. Abraão podia ter pensado, claro, Deus vai cumprir a sua promessa porque agora eu tenho um filho. Mas não é assim que funcionam as coisas. Quando Deus Ele quer abençoar o homem, a casa do homem, Ele abençoa o homem e a sua esposa. Ele abençoa o homem e a mulher. Ele abençoa os dois. A bênção é reservada para o lar daqueles que servem ao nome do Senhor, servem a Deus. Então, se você tem buscado ao Senhor, você não tem buscado em vão. Deus tem preparado uma bênção para mim, para você e para a nossa casa, para a nossa família, porque Deus, Ele é um Deus que abençoa aqueles que estão conosco também. Tome posse dessa promessa de Deus, porque a promessa ela vai para você e vai para a tua casa. E aí Deus diz no versículo 15, disse Deus mais a Abrão, tua mulher não chamarás mais pelo nome de Saraí, mas para Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Reis e povos sairão dela. Então, olha o que é interessante. Deus abençoou Abraão, disse que ia abençoar Abraão, ia mudar a história da vida de Abraão, mas ele disse da sua vida e da sua mulher, eu vou alcançar você e a sua esposa e darei vitória a vocês, para que o seu sonho seja realizado, vocês tenham um filho, e esse filho seja muito abençoado. Ou seja, o milagre vai acontecer para você e para a sua casa. O milagre vai acontecer para você e para a sua esposa. Se você tem filhos já, o milagre vai acontecer para você, para a sua esposa e para os seus filhos. E você que está aí na sua casa e acha que seu marido não vai se converter ou que a sua esposa não vai se converter, tome posse dessa promessa, porque a vitória do Senhor é para você, é para a sua casa, é para o seu esposo, é para a sua esposa. Está passando o tempo, Deus não liga para tempo, Deus vai chamar na hora certa, no tempo certo, porque Ele é Deus de promessa e cumprimento de promessa, é Deus de mudança de vida e de realização de sonhos. Deus vai alcançar aquele que você acha que é inalcançável, porque não existe um tempo que o Deus não possa trabalhar. O tempo nosso é limitado, mas Deus tem um tempo preparado para te dar a vitória. Não importa se está passando, Deus vai te dar a vitória e você vai desfrutar dessa vitória. Deus, Ele é responsável com a sua palavra e com as suas promessas. E mais importante, Ele é responsável com a sua vida. Ele é fiel para concluir o projeto que Ele tem preparado para você. E aqui continuando, vamos avançar aqui porque as horas já se avançam. Continuando aqui, Deus Ele fala a Abraão. Só que o interessante é que nós vamos lendo e nós não vemos em nenhum momento Abraão chegando para Sara e falando uma novidade que ele recebeu de Deus. Podíamos até pensar,
N motivos. Mas já pensou se Abraão estava, mesmo recebendo a palavra profética de Deus, talvez por uma limitação dele, ele não conseguia enxergar que talvez ao contar a Sara, ele estaria dando a ela uma esperança que, sei lá, traria a ela uma vontade de novo, de se entristecer, ou um gatilho para que ela se entristeça com a situação dela de não ter filho, de ser estéril. Talvez Abraão olhou, vou poupar minha mulher, Deus vai cumprir, ele cumprindo, ela vai ter uma surpresa. Porque, se você parar para pensar, passou-se muito tempo, para ela também. E a Bíblia diz que havia se encerrado os costumes de mulher nela. Será que naquele momento ela já não estava acomodada? Ou melhor dizendo, já estava olhando para a situação e aceitando ela, por conta de até os costumes de mulher ela não ter mais? Os irmãos sabem que eu estou falando. Se o que faz com que uma mulher entenda que ela pode gerar filhos é os costumes que ela tem. E quando para, aí sim que fica mais impossível ainda. Mas eu quero que você repita comigo como um brado de vitória, para que o inferno estremeça e para que você tome posse com fé. Você vai bradar quando eu contar até 3, você vai bradar assim: para Deus não há nada impossível. Eu vou contar até 3 e eu quero que a igreja brade com grande fé e confiança no Senhor, porque certamente isso alcançará ao coração de Deus, e Deus vai olhar para mim e para você nessa noite, entendendo que nós estamos firmes e que cremos que o Senhor continua realizando sonhos. 1, 2, 3. Para Deus não há nada impossível. Mais forte, 1, 2, 3. Para Deus não há nada impossível. Glórias a Deus. Pode bater palma, pode glorificar, porque para esse Deus não há nada impossível. Deus, Ele é fiel na sua vida. E ali Deus, Ele vai de novo visitar Abraão na sua tenda. Só que o intuito de Deus agora não é falar só com Abraão. Ele quer que Sara saiba das novidades também. Ele quer que a fé dela seja edificada e ela possa crer que Deus, Ele é um Deus que realiza sonho e que não esquece dos seus. Que mesmo que eu e você muitas vezes estejamos amortecidos por conta de tanta espera, tanto tempo passado e não vendo o milagre acontecer, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que Ele é um Deus que vem de encontro a você com a sua palavra, e Ele está falando com você nessa noite. É com você que Ele está falando, não é com o que está do seu lado só não, Ele está falando com você também. Ele está falando com o irmão que está do seu lado, mas está falando com você. Então tome posse disso. Deus está falando com você. Se você está com dúvida, Deus está dizendo agora pela sua palavra. Deus está falando diretamente com você. É com você que Deus está dizendo que Ele vai realizar o sonho, que é Ele que vai fazer o milagre. E ali Deus, Ele fala, Ele chega a Abraão, no capítulo de número 17, versículo de número 15. Desculpa, capítulo 18, versículo de número 1. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Então, o Senhor aparece a Abraão novamente, para transmitir a sua palavra. Mas no versículo 9, ele faz uma pergunta interessante, ele diz assim: e disse-lhe:
Deus disse a Abraão: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela aí está na tenda. Deus pergunta por Sara, porque ele não queria só que Abraão ouvisse a promessa que Deus fez novamente, ele queria que Sara ouvisse também. E ali Deus, ele diz: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Então Deus, mesmo que Abraão não tenha contado a novidade, Deus foi até ela e falou para Abraão, mas com o intuito de que ela também ouvisse. Então, por mais que você ache que haja dificuldades para que a palavra de Deus chegue até você, saiba de uma coisa: Deus, ele continua falando comigo e com você, ele continua sendo nosso Deus, ele vai falar comigo e com você em todo o tempo. Eu preciso simplesmente estar com o coração aberto para a sua palavra. Eu não posso deixar que a incredulidade tome conta do meu coração, porque se eu crer, tiver fé, a palavra de Deus virá até mim e anunciará novas coisas, coisas que Deus irá fazer sobre a minha e sobre a sua vida. Se você tiver um coração aberto para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai alcançar você. E Deus vai falar com você. E o que é seu, é seu. O que Deus tem para você, é para você. O tempo que Deus determinou para te dar um milagre, Ele vai dar no tempo determinado. Então não tenha medo de confiar em Deus. Não tenha medo de trilhar o caminho que Deus te deu para trilhar, porque certamente haverá um tempo em que a vitória chegará a você. E essa vitória não será anulada, não será tirada, porque foi Deus que deu para você. O sonho de Deus se realizará na sua vida. O teu sonho será realizado no tempo de Deus e será para você, não será para outro. Você receberá da parte de Deus. E para finalizar, irmãos, o que eu acho interessante é que Deus, ele vem e se apresenta a Abraão e a Sara e fala: dentro deste tempo, como nós vimos, dentro de um ano, um milagre vai acontecer na vida sua, Sara e Abraão. Com isso, com esta revelação da palavra, eu creio que eu posso tomar posse junto com você, que ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. O que Deus tem te prometido está às vésperas de acontecer. O que você tem sonhado está à porta batendo para que você venha receber. Então, neste momento, somente quem toma posse dessa vitória e que o tempo está chegando, pode ter a confirmação da palavra de Deus que o milagre vai acontecer em sua vida. E basta um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Para finalizar, nós vimos que Abraão, ele, no primeiro texto que eu li, que diz assim, que Abraão creu em esperança contra a esperança. Abraão teve que despertar uma esperança espiritual para combater ou ir contra a esperança natural, para que na esperança espiritual ele pudesse enxergar que o impossível para o homem é possível para Deus, que aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode, porque não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. E aí, para terminar, eu quero que você entenda que você precisa fortalecer a sua fé, não deixando a incredulidade tomar conta do seu coração, mas fortifica ele em fé, glorificando e exaltando ao nome de Deus, que há de cumprir os sonhos e as promessas em sua vida. Neste momento eu quero que você se coloque de pé. Vamos orar a Deus agradecendo por essa palavra, porque certamente Deus está dizendo para você que Deus tem um tempo para te dar vitória. Os seus sonhos serão realizados e há um pouquinho de tempo mais para esperar, porque certamente o que há de vir virá e não tardará. Vamos orar a Deus agradecendo por essa palavra, tendo a certeza de que
Deus Ele está agindo em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te glorifico e te agradeço por este culto maravilhoso, pela tua presença em nossas vidas, pela tua palavra de promessa e cumprimento de promessas, para nos nortear, para que nos dê, Senhor amado, em nossa mente a firmeza de continuar confiando na tua palavra e nas tuas promessas, e que possamos nessa noite sair daqui tomando posse da tua palavra de vitória e tendo a certeza de que o nosso sonho será realizado, de que o tempo determinado pelo Senhor, aleluia, é determinado pelo Senhor e vai acontecer, um milagre vai acontecer. Por isso eu te glorifico e te agradeço e te engrandeço, ó Deus, com o meu louvor e a minha adoração, com o glorificar dos meus lábios diante da tua presença. Eu glorifico e te exalto e creio em ti, para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade, que as palmas louvem ao nome do Senhor.